certo? Então vamos lá, como é que a gente revisa normalmente? A nossa ideia de revisão é ler alguma coisa, depois voltar e ler de novo, ou revisar por grifos, ou algum resumo que a gente tenha feito, ou qualquer coisa desse tipo. Sendo que qual é o lance? A gente coloca uma periodicidade de revisões, tá bom? O problema é essa periodicidade, tá? E aí eu não vou falar somente quem me conhece há algum tempo sabe que eu vivo criticando esses sistemas de revisão, né? Porque o sistema de revisão ele pressupõe você se preocupar muito mais com a forma do que com o conteúdo. Então, você se preocupa muito mais em acabar aquele conteúdo para poder revisá-lo posteriormente do que propriamente aprendê-lo. Você acha que as coisas vão entrar por osmose na sua cabeça só porque você está conseguindo repetir naquela periodicidade. E não é assim. Tá bom, gente? A revisão ela é uma coisa muito importante, sendo que ela é executada de uma maneira muito, digamos, inadequada normalmente para os concursos que vocês estão estudando. Por quê? Sabe o que faria sentido você revisar desse jeito aí? Uma matéria muito curta, tá bom? Por quê? E é uma matéria muito curta e que não aumentasse, né? O grande lance do estudo para concurso é que ele sempre aumenta. Nunca você vai conseguir estudar tudo e ele está continuamente aumentando. Os assuntos para você ler estão continuamente aumentando. É por isso que a periodicidade pré-estabelecida é problemática. Por quê? Porque como é que você vai lidar com uma quantidade cada vez mais de assuntos, tendo que revisar cada vez mais vezes? Vocês estão entendendo, gente? Não é uma questão de criticar pura e simplesmente os métodos que as pessoas propõem. É o fato de eles serem impossíveis. É impossível se revisar dessa maneira. Por mais tempo que você tenha, uma hora vai dar errado. Às vezes, quando a gente tem muito pouco tempo, a gente consegue identificar isso mais rápido. Por quê? Porque o nosso tempo é muito curto. E a gente vai chegar uma hora que vai, caraca, ou eu vou conseguir revisar o que eu já estudei, ou eu vou conseguir ler algo novo, ou eu vou tentar fazer os dois, mas vai ser mal e porcamente, porque eu não vou conseguir fazer naquele tempo devido. Mais uma vez, você se preocupando com forma e não com conteúdo. Mais uma vez, você se preocupando em meramente acabar uma tarefa e não se essa tarefa está fazendo você bem fixar aquele conteúdo. Cuidado com isso. Tá bom, gente? Então, não é por puramente criticar, é só simplesmente porque não dá certo. Tá bom? Não dá certo. E aí isso vai, porque tem gente que defende. Não. A revisão de um dia, uma semana, um mês, 6 meses não dá certo. Não, porque é muita revisão. Mas é de 7, 15, 30 dá. Primeiro não dá certo não, mas é de 30, 60, 90, 120 dá. Mas eu lhe pergunto, por que não então uma revisão de 8, 37 e 65 dias? Não importa, uma hora vai dar errado, porque as matérias vão se acumular. E mais uma vez, quando você determina uma deadline para aquela revisão, se você não conseguir avançar bem naqueles conteúdos, você vai ficar muito ansioso. Vai causar outros problemas, porque você pensa, caraca, o meu estudo não está rendendo, porque eu não estou conseguindo revisar e eu estou esquecendo tudo. Eu estou esquecendo tudo, tá? Então, às vezes essas pessoas que propõem esse tipo de revisão, muitas vezes elas nunca fizeram. E o problema, gente, olha um problema sério. E até estava falando isso, eu estava vendo uma aula que eu mesmo tinha gravado para pegar as ideias para falar para vocês, e eu falei disso. Olha como é maldoso esse sistema. No começo ele dá certo. E isso é uma crueldade. Por quê?
Porque quando ele dá certo, você acha, caraca, dá certo. Estou conseguindo revisar, estou conseguindo lembrar os conteúdos vistos. Caraca, vou continuar assim, vai dar certo, vou conseguir passar. Vou conseguir passar, porque é só me manter nesse ritmo. Sendo que você não consegue vislumbrar como vai ser no futuro. E quando dá errado no futuro, porque normalmente a gente atenta muito para o presente, né, naquela hora, quando dá errado no futuro, a gente acha que a culpa é nossa. A gente acha que a culpa é nossa. A gente não acha que a culpa é do sistema de revisão. Porque esse sistema de revisão deu certo com a pessoa que me propôs. Porque esse sistema de revisão deu certo com o fulaninho de tal. E não está dando certo comigo? Qual é o problema? O problema é comigo, não é com essas pessoas. Tá, gente? Se liguem. Não dá certo. Qualquer tipo de periodicidade, tá? Pelo que eu falei pra vocês. E aí eu podia falar outros fatores que eu vou até pular, assim. Porque esse jeito de revisar foi criado para decorar as coisas, tá? Foi criado para decorar. E o estudo de concurso, ele não é decorativo, por mais que a gente tente decorar as coisas. Ele não é decorativo, tá bom? A gente foi ensinar a revisar desse jeito, pessoal, por causa por causa da escola. Na nossa escola, a gente lia e depois conseguia revisar muito perto da prova e lembrava muita coisa e acertava na prova. Qual a diferença? O estudo lá para a nossa prova da escola era esse estudo aqui. O estudo para concurso é esse. Não, nem dá para fazer a escala aqui. Então, não é um método adequado, porque vai aumentar muito. Beleza, pessoal? Vocês entenderam, né? Qualquer tipo de periodicidade, não estou falando só de um ou dois, qualquer tipo de periodicidade é problemática. Tá bem? Então, vamos lá. Eu escrevi uma frase aqui que é interessante. Você não vai fazer uma opção entre esquecer e não esquecer. Por quê? Porque essa opção não existe. Você obrigatoriamente vai esquecer as coisas. Obrigatoriamente você não vai lembrar de várias coisas. Sempre isso vai acontecer e muitas vezes na sua prova. Muitas vezes, infelizmente. Tá bom? A opção que a gente vai fazer é orientar o nosso estudo para o que a gente pode lembrar mais e o que a gente pode esquecer, tá? Se você joga um edital, e aí a gente já indo para outro canto, tá? Vocês vão entender o meu ponto. Se você joga um edital no seu estudo meramente para estudar todo aquele edital, você não está fazendo essa opção. Você não está fazendo essa opção. Você está meio que deixando a cargo do acaso. O acaso vai dizer, se a matéria que você lembrar, aliás, se você lembrar da matéria que cai na prova, massa. Se você esquecer, é fumo, ferro grande. Sendo que você deixa a cargo do acaso, você não tem nenhum controle sobre aquele livro, porque você simplesmente jogou o edital e quis estudar todo ele. Mas se você estudar, aí mais uma vez a técnica que eu vi batendo, os assuntos que mais caem, você está fazendo uma escolha entre ter mais possibilidade de lembrar o que mais cai e o resto deixando a cargo do seu esquecimento. Por quê? Porque você sequer está estudando isso. Sequer está estudando. Tá bom, gente? Entendido essa parte? Beleza. Então, não vou me deter. Era uma live só para falar sobre essa última parte, que é dos assuntos que mais caem. Mas vamos lá. Como revisar de forma efetiva? Tem que ter em mente que não pode existir um sistema de revisões. Cuidado, não pode existir um sistema. O primeiro, tem alguém anotando aí alguma coisa? Não pode existir sistemas de revisão, porque os sistemas de revisão são fadados ao fracasso. Por quê? Porque simplesmente você está se propondo mais com forma do que com conteúdo. Não é garantia de você estar lembrando, não era o fato de você estar conseguindo revisar aquilo por, o maior malabarismo que você tenha feito para fazer aquilo. Não significa que você chega na prova e revisou 10 vezes o conteúdo. Chega na prova e erra também. Não significa. Então você tem que desligar de sistemas de revisão. O que é que eu recomendo? Você vai repetir os assuntos que mais caem. E a repetição, ela acontece quando? Quando você acabar uma determinada leitura desses assuntos que mais caem. E aí você não vai ter sistemas, porque pode ser que eu, Adalberto, consiga ler processo penal de uma maneira muito rápida
E eu chego a repetir aqueles assuntos que eu me predispus a ler em 2 meses. E pode ser que a Adri Lacerda não seja tão boa em processo penal e só consiga repetir com o mesmo tempo que eu tenho, estudo na mesma carga horária que eu estudo, ela só consiga repetir bem, aprendendo em 5 meses. Eu fiz em 2 horas em 5. Paciência, cada um tem a sua maneira. Agora, quando você pega uma maneira engessada de fazer, não dá. Por isso que as metas da mentoria, eu coloco metas tão tranquilas. Eu falo, gente, ó, se vocês acabarem antes, vocês podem fazer isso, isso e isso. Se vocês acabarem depois, vocês podem fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque cada um tem uma curva de aprendizado diferente, pessoal. Mas ela, a Adri Lacerda, ela pode fazer, enquanto o processo civil demora 6 meses, ela pode ler em 2, porque ela tem mais facilidade. Tudo bem, pessoal? Então, não tem um sistema de revisões, repitam no seu ritmo. Vocês vão estar revisando, porque notem, a revisão é uma releitura daquilo ali. E a cada revisão que você faz, você agrega mais conhecimento. Tá bom? Então, não se enganem, a toda hora vocês estão esquecendo coisas. A toda hora vocês estão esquecendo coisas e lembrando outras. Qual é o grande lance? Que você tem que se ligar? O nosso saldo tem que ser positivo. Então, o fato a gente tem que lembrar mais coisas do que a gente esquece. Se toda hora o nosso saldo crescer, a gente vai cada vez mais estar agregando mais conhecimento e vai passar, pessoal. Não tem complicação. Agora, o que é que muita gente faz? Acaba se desorganizando com essas metas malucas, com esses sistemas malucos e desmotiva. Aí, quando ele desmotiva, o saldo começa a ser negativo. Ele começa a mais esquecer as coisas do que a lembrar. Vocês entendem? Vamos supor que desmotiva e parou de estudar por 1 semana. O saldo dele foi super negativo, tá bom? Por isso que eu digo para nunca, façam qualquer coisa, mas não parem de estudar. Estudem o mínimo possível, mas não parem de estudar, porque senão o seu saldo começa a ser negativo. É como se o nosso estudo fosse uma escada rolante. Ao contrário, se a gente parar, a gente está indo para trás, tá bom? Então a gente sempre tem que estar andando para manter pelo menos um mínimo, tá bom? Então, a revisão, como ela é uma releitura de qualquer coisa, a gente pode repetir os assuntos que mais caem, porque repetir tudo é impossível. Tornem o seu estudo mais possível. Tornando mais possível, vocês não se sentem tão desmotivados, vocês veem uma luz no fim do túnel. Se vocês vão colocar, eu só vou estar apto a fazer uma prova de juiz daqui a 3 anos, quando eu ler todos esses 12 manuais que eu tenho aqui. Gente, isso daí desmotiva muito. Eu não estou dizendo que você vai passar com 6 meses. Eu só estou querendo que você estude de uma maneira para que você se sinta mais motivado a buscar aquela aprovação do que uma que você vai aguardar tanto tempo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos. A primeira parte da revisão de forma efetiva. Você repete assuntos que mais caem de preferência. E a gente vai, não sei se vocês lembram aqui do meu post passado, foi retrasado, alguma coisa assim. Eu falei que a nossa base de conhecimento é saber a base dos conhecimentos básicos. Para depois fazer o quê? Então, primeiro a base dos conhecimentos básicos, depois é a base dos conhecimentos... Aliás, primeiro a base das matérias básicas, base das matérias básicas, depois base das matérias secundárias. Você não vai estudar o aprofundado das matérias básicas antes de saber o básico das matérias secundárias. Exemplo, você quer aprender, sei lá, a teoria da vaca molhada, lá do direito penal, devem ter criado já, e não se liga na leitura da legislação de ambiental, que são 3 leis que você acerta muitas questões. Você quer estudar o aprofundado, não existe isso. Então, primeiro é a parte básica das matérias básicas, depois a parte básica das secundárias, depois a parte
secundária das matérias básicas, tá? Que é justamente essa parte mais difícil, a parte mais profunda, tá, gente? Essa parte mais profunda, ela tem que ser estudada depois. Por quê? Porque se você for ler agora, simplesmente você não sabe nem para onde vai, pessoal. Nem para onde vai. É uma noção de contexto, é uma questão de estratégia. Tá bem, gente? Gente que quer se preocupar com a prova oral antes de ter passado no objetivo. Vamos por partes. Como Jack o Estripador, não é mesmo? Então, gostando, todo mundo me escutando bem? Mandem corações aí pra gente bater 100 pessoas de novo, que eu vi que bateu hoje, hein? Certo. Então, a revisão é essa, através da repetição. Qual é a outra maneira de revisar, pessoal? Outra maneira de revisar, como muita gente que vê os meus stories deve ter percebido. Questões, tá bom, gente? Questões. Por quê? Gente, é muito simples, tá? Questões, elas revisam lei seca, doutrina e jurisprudência. São os três pilares de qualquer estudo. Então, nas questões tem essas maneiras. Na lei seca, se você for ler puramente a lei seca, ela não vai ter doutrina, tá bom? Não vai ter a doutrina. Na doutrina até vai ter a lei seca, sendo que você não consegue ter um estudo contínuo, porque a doutrina ela vai querer explicar cada parte, vai jogar vai ser uma coisa mais contínua, mas você não vai conseguir ler tanto. E a jurisprudência é uma interpretação da lei com auxílio da doutrina, mas também é muito solto, muito solto. As questões é o que junta tudo isso, gente. A questão junta a lei seca, junta a doutrina e junta a jurisprudência no mesmo canto. Além disso, ela faz a gente treinar. Treinar, gente. Treino. Qualquer conhecimento humano, você vai ficar excelente em qualquer coisa se você treinar. Se você não... E aí eu treino, repetição e tudo mais. Então, eu não entendo uma pessoa passar, só o Júlio, né? Eu até brinco que ele é meio... Não é muito normal, que passa em primeiro lugar no MPF e disse não fazer questões. Eu acredito, porque cada um tem uma maneira, mas uma maneira normal, de um estudo mais normal, tem que se fazer questões. E as questões servem para revisar tudo isso. Roberto, tem gente até perguntando na mentoria. Estou fazendo questões de tudo. Tem umas matérias que eu nunca vi e tudo mais. Faça questão. Faça questão porque você já está antecipando o modo como ela vai ser cobrada. Quando você for estudar no normal, porque, gente, cuidado com as formas de estudar. A gente foi ensinado a só aprender de uma maneira, que era qual? Assistindo a aula, lendo o livro e fazendo questões do que a gente acabou de ver. Essa é uma das maneiras, sendo que para concurso é uma maneira tem um custo-benefício muito ruim. Então, a gente pode partir para outros. E você pode aprender por questões, mesmo que você nunca tenha ouvido falar. Agora, você tem que se desvincular da sua vaidade de querendo ficar acertando toda a questão. Pessoal, alguém perguntou, não sei, eu acho que foi na mentoria, no ambiente lá da mentoria de magistratura, perguntaram: é melhor fazer questões para ir acertando sem ler os comentários ou fazer questões lendo os comentários? É melhor 5 questões você lendo todos os comentários, entendendo porque aquilo ali é daquele jeito, do que fazer 20 sem ler os comentários. O tempo gasto é o mesmo, sendo que o aprendizado vai ser bem maior você lendo. Você vai estar usando as questões do mesmo jeito que você lê a lei e aprende, do mesmo jeito que você lê a doutrina e aprende. Se eu resumir, aprende, você faz a questão e aprende com aquilo ali. Não somente o que você já viu, mas o que você ainda vai ler. Tudo bem? Não, gente, vocês podem errar agora. Vocês não podem errar na hora da prova. Tá bom? Então, treinem. Só a repetição leva à excelência. Qualquer coisa da sua vida, esporte, música, qualquer coisa, repetição leva à excelência. Por que o estudo vai ser diferente? Repitam. É chato? Talvez. Mas é o que você precisa. Tá bom? Eu acho super chato também querer aprender violão, ficar repetindo as notas musicais. Mas eu sei que vai ser necessário para eu saber tocar. Tá bom? Cantar já são outros 500, né? Tá bom, pessoal? Então, entendi essa parte, né? E aí, são as duas maneiras. Não tem nada complicado, gente. Repitam. E aí, vocês podem organizar o estudo da maneira que vocês bem entenderem. Contanto que, em algum momento,
vocês repitam. Tem gente que vai repetir mais rápido, tem gente que vai repetir mais devagar, mas em algum momento não pré-determinado, vocês repitam. Porque ainda tem aquela, né? Você fica acumulando matéria, aí você acha, caraca, vou ter que estudar fim de semana e me matar aqui no fim de semana porque eu acumulado leite. Não é assim, gente. Aí vocês vão estar meramente se preocupando com a meta. Não façam isso. Sempre estudo qualitativo. Isso não significa que vocês não tenham que botar a bunda na cadeira para estudar. Mas levem mais leve o seu estudo. Levem o seu estudo como uma parte da sua vida. Tá bom? Como uma parte. Ela não é a única parte. Ela é uma parte. Então vocês têm que levar de uma maneira equilibrada. Beleza? Então vamos lá. Isso não é papo de coach. Não é. Revisão, a pessoa perguntou, eu falei que ia dizer isso, falar sobre isso na live, sobre o que fazer nas semanas anteriores às provas, tá? Passou o TJ Alagoas, né? Tem muita gente que vai fazer TJ Pará e TJ Rondônia, que botaram no mesmo dia, puta sacanagem. E aí o que é que eu recomendo, gente? A revisão de véspera, porque normalmente, como é que eu proponho o estudo? Eu proponho o estudo de um estudo regular, e aí 2 a 3 semanas antes da prova a pessoa para e começa a estudar de véspera. Isso na mentoria vai ser algo parecido, mas a mentoria a gente vai colocar uma semana, que é um só de questões e tudo mais. E aí, 2 a 3 semanas ela para de estudar o normal e vai revisar os conteúdos. Nessas revisões, ela pode revisar de diversas maneiras. Pode revisar por grifos, pode revisar por mapas mentais, pode revisar por questões que era como eu gostava. Isso eu não determino a forma de revisão que ela vai fazer, mas eu aconselho a ela a se estabelecer um jeito de revisar e cumprir aquilo ali. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes, pessoal, vocês se predispõem a fazer de um jeito, vou conseguir revisar todos os conteúdos até a prova. Sendo que aí chega, você começa a revisar os conteúdos, aí, caraca, não sei muito bem essa matéria não. Aí vai ler aquela matéria. Aí passa para outra. Não, mas não estou me lembrando muito bem desses prazos. Aí para e vai ler os prazos. Aí não estou mais me lembrando muito de, sei lá, dessa teoria aqui. Vai lá o livro e lê aquela teoria. O que acontece, pessoal? Você não consegue avançar. E aí você tinha se predisposto a um jeito de estudar e chega muito perto da prova e você tá maluco querendo pegar tudo porque você acumulou. Você não seguiu o que você se predispôs a seguir. Esse é o problema. Aí vocês não estão considerando algumas premissas. Você sempre vai esquecer, então não tentem revisar que nem um maluco, porque revisar que nem um maluco, vocês vão jogar um monte de informação, essas informações novas que não estavam lembrando, vão jogar um monte de informação, mas num balde que já está cheio. O balde de vocês já está cheio. Você joga informação, a informação entra, ela tem que estar cheia de líquido, mas outras saem. Por isso que a gente tem uma noção que estudou, mas que não lembra. Então, você tem que tentar estudar de uma maneira... Lembra que a gente sempre vai estar esquecendo as coisas todo dia, toda hora a gente está esquecendo e lembrando de outras coisas. Mas faça uma revisão de modo a vocês esquecerem o mínimo possível. Então, não tem que estudar que nem um maluco. Você pode aumentar o seu ritmo de estudo, mas não vai estudar que nem um maluco, senão vai acontecer isso. Vai sair muita coisa, e aí vem ansiedade, vem fadiga, vem um monte de coisa que você não está contando porque você está desorganizado. Tudo bem? Então, a revisão de véspera, como é que eu faria? Eu pegaria essa prova, vamos pegar como exemplo agora o TJ Alagoas para o TJ Pará ou Rondônia. Pega a prova, o gabarito sai amanhã, pega a prova, corrige a sua prova, identifique suas deficiências e eleja 3 ou 4 matérias para revisar pelo material que você tem, seja um resumo, seja um livro, revisar essas 3 ou 4 matérias. Qual é a ideia, pessoal? É que você melhore o aproveitamento nessas matérias e não perca nos outros. Como é que você não vai perder nos outros? Fazendo questões. Então, você vai organize o seu cronograma aí na semana para você fazer questões de todas as matérias, um razoável
horário de questões, porque assim você vai estar revisando. Sendo que dessas outras matérias que você estava mal, além de fazer as questões, você vai pegar outro dia, um dia diferente das questões, e vai também revisar conteúdo. Qual é a ideia? Que o seu saldo de questões, provavelmente você vai aumentar o desempenho, vai melhorar o desempenho nessas matérias, e vai piorar nas outras que você não estudou tanto. Sendo que qual é a ideia? Que esse saldo seja positivo, para você conseguir aumentar. Não se iludam que vocês não vão conseguir manter tudo na que você não está estudando tão bem e aumentar nas outras. Não, vocês vão acabar tendo um pequeno efeito que engorra, mas tentem fazer com que seja o mínimo possível. Então, não vai dar para revisar tudo, pessoal. Não vai dar para revisar tudo, tá bom? Vocês podem revisar o máximo possível pelas questões e podem revisar o máximo possível das matérias que vocês foram mal pelos materiais que vocês leem. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, é uma maneira tranquila, identifica as matérias, você vai estudar mais aquelas matérias sem descuidar das outras. Ponto. Isso daí até a hora da prova. Até a hora da prova. Se quiserem, podem fazer até um simulado ali uma semana antes e tudo mais, já que são 3 semanas até a prova, mas fosse eu, consideraria a prova do TJ Alagoas como simulado. Se você, sei lá, está estudando TRF3, antes do TRF3 você pode fazer um simulado também. Até a última prova do TRF4, se você não fez, tá bom? Sempre tendo isso como parâmetro para identificar suas deficiências naquele ínterim, naquelas semanas de véspera. Não são meses de véspera, tá, pessoal? Retas finais com meses de véspera, na minha opinião, não são legais, porque ninguém consegue manter um alto rendimento estudando por muito tempo. Ninguém consegue, tá? Então, 3 meses é muito pesado, então eu coloco normalmente 2 a 3 semanas para você estudar mais forte, mas sem se desorganizar. Beleza, galera? E aí? Dúvidas? Vocês estão me escutando? Parou aqui de passar o coisa. Gente, tá muito quente aqui na minha cidade. Muito quente. E aí, dúvidas? Alguém tem dúvidas, pessoal? Pelo que me constava, era isso que eu queria falar. Vamos ver aqui se eu passei alguma. Repetir depois de terminar o conteúdo, exatamente. Porque assim você consegue controlar do seu modo, sem ficar metendo os pés pelas mãos, tá? Como montar o material de revisão. Esse material de revisão, como eu não gostava de gastar muito tempo com ele, eu fazia muito revisão por questões. Mas tem gente que gosta de ler grifando. Tem gente que gosta, não vejo nenhum problema. Então essa revisão pode ser feita pelos grifos. Pode ser feito pelos grifos que você, quando você estava estudando, você fez. Então, você vai elencar 3 ou 4 matérias e vai revisar pelos grifos que você fez. O resto, pelas questões. 2 meses para TJRJ, objetivo. Como tentar conseguir a melhor pontuação possível? Nossa, não tinha uma pergunta mais fácil, não. Mãe concurseira real. O que é que eu faria se eu fosse estudar para o TJRJ hoje? Estudaria para uma prova mais próxima, tá? Como muita gente vai fazer, as 3 provas, né? Por quê? Porque toda vez que você tem um edital na sua frente, gente, você tende a render mais. Então, eu faria as 3 provas. Se eu estudasse para magistratura, eu faria as 3 provas e aí deixaria para pensar na outra. Na medida em que passasse, vamos supor, fiz o TJ Alagoas, estudei tudo que eu podia para o TJ Alagoas. Agora eu vou estudar para o TJ Pará ou Rondônia. Fiz tudo que podia para lá. Passou o TJ Pará ou Rondônia, vou fazer tudo. Isso não é pular de galho em galho, tá, pessoal? Quem me conhece sabe que eu não gosto desse estudo de galho em galho. Não é pular de galho em galho. Você está estudando para um concurso só, que é de magistratura estadual, que tem 95% da prova igual, tá? 90% da prova é igual. Então, se liguem nisso daí. Para você render mais, eu ficaria com as provas mais próximas. Quando eu estudo lei seca, eu faço anotações de palavras, chaves e grifos. Estudar por isso, ao invés de resumo, mais questões, é bom na reta final, tá? Na reta final ali das 2 a 3 semanas. Normalmente, eu não aconselho a ficar estudando só por isso, não.
porque você acaba ficando muito bitolado a só aquilo que você fez, tá bem? A só as anotações, palavras-chave dos livros. Então, pensem que toda hora o nosso cérebro, toda rodada que a gente dá nas matérias, a gente agrega mais conhecimento. Agora, isso é diferente, eu não sei se foi isso que a mais determinada falou, isso é diferente de você já ter o seu próprio material e você estudar por revisões dele, por releituras dele. Isso é ótimo, tá bom? O que eu entendi que você falou é que você faz anotações pontuais e as anotações ficam meio soltas e você fica lendo só por isso daí. Aí eu não recomendo. Mas se você já tem um material todo conciso, anotações de aula de algum cursinho, alguma coisa sua que você está toda complementada por você, eu super aconselho, tá bem? É bacana estudar novas matérias e dedicar parte do tempo do dia para revisar? Não, não é bacana, tá bom, gente? Existe um negócio no estudo que é o efeito do espaçamento. Então, ótima pergunta, Jackson. Existe o efeito do espaçamento. Então, a gente fica com essa ideia de querer estudar logo as matérias que a gente estudar logo as matérias que a gente viu recentemente para achando que vai esquecê-la. Mas a gente vai esquecer uma parte dela. Vocês não podem tentar barrar isso. Sendo que se você dá um espaçamento ali, sei lá, de 2, 3, 4 meses, sem ser pré-determinado, tá? Um espaçamento depois de você ler aqueles assuntos que você se predispôs, você consegue lembrar mais facilmente na prova. Porque pensem comigo, gente, como é que é a prova? A prova é um mar de questões que a gente não sabe o que vai ser cobrado. Pura e simplesmente a prova da gente é isso. Se a gente estudar de uma maneira que a gente queira determinar o que a gente vai lembrar sempre, que é isso que uma pessoa que estuda, que revisa o que ela acaba de estudar faz, a gente não vai saber fazer uma boa prova, tá bom? Então a aleatoriedade vai ser bem-vinda, tá bom? A aleatoriedade vai ser bem-vinda. Por isso, nada de querer ler o que vocês revisar o que vocês acabaram de estudar. TJRJ, revisar a lei seca, livro de súmula, jurisprudência do dizer o direito. Faltou questões aí, né? Questões, essencial, Anderson César. Maíra Matos, pro MPCE, antes do edital sair, posso fazer uma revisão mais lenta, grifos, questões e júris? Com certeza, pode sim. Faltou lei seca, tá? Lei seca, resumo de grifos, né? Questões de juros. Pode, agora sempre aferindo pelos simulados, tá, gente? Vocês têm que ter simulados para, principalmente quem está sem edital, o MPCE não saiu ainda, para vocês verem onde vocês podem melhorar. Resolvendo as últimas provas dos TJ estaduais, o que quis dizer, os simulados podem ser provas já existentes, tá bom? Dar resultado, fazer curso online de matérias isoladas, montar meu resumo pelas aulas, estudar por esses resumos para o dia. Boa pergunta, Paty. Se você identificar que você é muito fraca numa matéria, é interessante fazer uma isolada, tá bom? O que é que eu não gosto? De fazer isolada de tudo. Isolada de tudo não é muito legal porque você acaba tendo o custo-benefício do seu tempo é muito ruim. Você às vezes está aprendendo coisas que você já sabe. Assistindo aula de coisas que você já sabe. E o livro de revisaço é apenas questões comentadas. Não, mas o revisaço ele acaba bitolando você. É a última coisa, tá? Que eu vou falar, gente. Cuidado com vocês pré-determinarem temas e fazerem, tá bom? É interessante essa analogia, pouca gente pensa nela. Pensem comigo, vocês vão fazer questões... eu estou muito mal em atos administrativos. Então eu vou pegar lá no que concursos, vou selecionar atos administrativos, vou fazer umas 100 questões. Vou fazer uns 100 questões de atos. Eu quero ver se eu não aprendo atos administrativos hoje. Vou fazer umas 100 questões de atos. O que vai acontecer, pessoal? Na primeira questão, beleza, você lembrou de bastante coisa. Na segunda, também. Na terceira, bem. Quarta, quinta, na sexta, o seu cérebro já não está fazendo esforço algum para lembrar aquele assunto. Não está fazendo esforço algum para lembrar aquilo que precisa para acertar a questão. Por quê? Porque ele já leu, ele já viu ali nas questões anteriores que às vezes você errou ou acertou e foi ver os comentários. Então,
o tempo que você está gastando fazendo aquelas 100 questões está sendo totalmente mal utilizado. Mal utilizado. Por quê? Porque o nosso cérebro está gastando pouquíssima energia. Ele está rendendo muito pouco. Tá? Então, qual é o lance? Fazer questões aleatórias, por mais que você erre. Por quê? Porque toda vez você está fazendo ele render o máximo possível. E na nossa prova, ele tem que render o máximo. Gente, manda bala. O meu celular fica falando sozinho. O celular tá no outro cômodo, ele fica falando sozinho. Então, eu sozinho na casa. Mas enfim, cuidado com as questões que vocês esses assuntos determinados, gente. O Revisaço, ele é cheio de assuntos determinados. Como é que daria certo você estudar por ele? Se você fazer uma questão de cada assunto, tá bom? Uma questão de cada assunto. Então, e aí você vai revisar o máximo conteúdo possível, forçando o seu cérebro. Agora, se você começar a fazer um monte de questão de um determinado assunto, isso daí não vai ser legal para você treinar para a prova. Tá bom, gente? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da live. Essa live vai ficar disponível, tá bom? Até porque a gente completou as 100. Depois vou jogar no YouTube também. Uma última informação. Vamos lançar próxima semana a mentoria para analista judiciário, tá bom? Para quem não sabe, eu já fui oficial de Justiça Federal e fui técnico e tudo mais, e a gente vai lançar e orientamos já várias pessoas para analista, mas pagando R$350 por mês. E dessa vez a gente vai lançar na turma de lançamento pagando R$77 por mês, no mesmo esquema das mentorias de magistratura. R$77 por mês é só pelos 3 primeiros dias, então fiquem atentos. Teve muita gente que perdeu a primeira, tá bom? A primeira de magistratura, depois fica atrás, o preço já é maior. Avisem para os seus amigos. As previsões, MP estadual vai ser o final de outubro, MP estadual vai ser meio de novembro, tá bom? Delegado início de dezembro e magistratura federal final de dezembro. Recapitulando, analista, lançamento final de outubro, MP meio de novembro, delegado início de dezembro e magistratura federal final de dezembro. Tá bom, gente? Então, era isso. Eu sei que tem muita gente interessada, então fiquem ligados, mas a gente vai ficar divulgando por aqui. Beleza? Galera, boa noite. Até a próxima. Próxima semana lá é sobre como estudar para a prova de analista. Independentemente de você fazer a mentoria ou não. Quem gosta, esteja convidado. Beleza? Um abração, pessoal. Tchau, tchau, hein?